E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Fernanda Moraes e hoje nós vamos corrigir os exercícios de Química do Plano de Estudo Tutorado, o PET, da semana 3, do segundo ano do ensino médio, do volume 2, desse material que foi fornecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Vale ressaltar, gente, que tem muitas pessoas assistindo aos vídeos sem ser inscrito no canal. Então, peço que se inscrevam, que dê um like nesse vídeo e que ajude na divulgação do canal. Conto com vocês. Então, bora para a correção. Para a resolução das atividades dessa semana 3, nós vamos estudar e avaliar mais uma propriedade coligativa, e hoje será a crioscopia. Para quem não assistiu à resolução dos exercícios da semana 1 e 2, eu vou deixar o link na descrição para que vocês conheçam as propriedades coligativas que nós já estudamos, que no caso é a tonoscopia e a ebulioscopia. Então, o que é a crioscopia? A crioscopia é a dissolução de um soluto não volátil e essa dissolução dificulta o congelamento do solvente em uma solução. Como que a gente pode analisar essa situação? Há uma diminuição na temperatura de congelamento, ou seja, precisaremos de temperaturas mais baixas para que o solvente se congele. E aí, isso vai depender da quantidade de soluto em solução. À medida que aumentamos a quantidade de soluto nessa solução, ou seja, à medida que adicionamos uma quantidade de soluto a esse solvente, a temperatura de congelamento desse solvente vai diminuir. Logo, por que isso acontece? Porque é necessário retirar mais energia térmica para promover o congelamento dessa solução. Então, a diminuição da temperatura de congelamento do solvente devido à adição de um soluto não volátil dá-se o nome de efeito crioscópico. Atividade 1. Por que a adição de certos aditivos na água dos radiadores de carros evita que ocorra o superaquecimento da mesma e também o seu congelamento, quando comparada com a água pura? Então vamos ver as opções e analisar cada uma delas. Letra A. Porque a água mais o aditivo forma uma solução que apresenta pontos de ebulição e de fusão maiores que os da água. Então, a gente concorda que apresenta pontos de ebulição maiores. Tá aí, ó, o efeito ebulioscópico. Mas a gente sabe que possui pontos de fusão menores, que é o efeito crioscópico. Então, essa letra A está errada. Vamos à letra B. Porque a solução formada de água mais aditivo apresenta pressão de vapor maior que a água pura, daí já vemos que está errado. Apresenta pressão de vapor menor. Quem não lembra, revisa, assiste os vídeos novamente. O que causa um aumento no ponto de ebulição e de fusão. A gente já viu que também não é isso que acontece. Aumenta sim o ponto de ebulição, mas diminui o ponto de fusão. Então, essa letra B também está errada. Letra C. Porque o aditivo reage com a superfície metálica do radiador, que passa então a absorver energia mais eficientemente, diminuindo, portanto, os pontos de ebulição e de fusão quando comparados com a água. Então, aí fala que acontece uma reação do aditivo com a superfície metálica do radiador, e não é isso que acontece. Fala que diminui o ponto de ebulição, e a gente viu que pelo efeito ebulioscópico aumenta o ponto de ebulição. Então, nesse caso também a letra C está errada. Vamos à letra D. Porque o aditivo diminui a pressão de vapor da solução formada com relação à água pura, causando um aumento no ponto de ebulição e uma diminuição no ponto de fusão. É exatamente isso que acontece. A gente vê aí certinho a explicação, que há uma diminuição na pressão de vapor, porque aumenta a quantidade de soluto, né? É formada uma solução, então diminui a pressão de vapor. O efeito ebulioscópico aumenta
a temperatura de ebulição. Então, está certíssimo. E diminui a temperatura de fusão, que é o efeito crioscópico. Então, a nossa resposta certa é a letra D. Vamos à letra E. Porque o aditivo diminui a capacidade calorífica da água, causando uma diminuição no ponto de fusão e de ebulição. A gente já viu que há sim uma diminuição no ponto de fusão, mas não há uma diminuição no ponto de ebulição. Então, ficamos com a letra D como a letra correta. Atividade 2. No congelador, há 5 formas que contêm líquidos diferentes para fazer gelo e picolés de limão. Se as formas forem colocadas ao mesmo tempo no congelador e estiverem inicialmente à mesma temperatura, vai se congelar primeiro a forma que contém 500 ml de. Então vamos lá. Água pura, solução em água contendo 50 ml de suco de limão. C. Solução em água contendo 100 ml de suco de limão. D. Solução em água contendo 50 ml de suco de limão e 50 gramas de açúcar. E. Solução em água contendo 100 ml de suco de limão e 50 gramas de água. Sendo assim, o que a gente tem que pensar? Nos pergunta qual é a forma que vai congelar primeiro, ou seja, que tenha a maior temperatura de congelamento. Nesse caso, a gente tem que pensar que para ter a maior temperatura de congelamento, tem que ser algo com menos soluto possível, para que não haja o efeito crioscópico, ou seja, que não haja a diminuição da temperatura de congelamento. Nesse caso, então, a resposta certa é a letra A. A água pura congelará primeiro. Por quê? Porque com a adição de suco de limão e de açúcar, a temperatura de congelamento da água vai diminuir. E assim será necessário que a solução nessa forma, contendo tanto água quanto suco de limão e assim também contendo o açúcar, vai demorar mais para congelar. Precisará de uma temperatura mais baixa. Atividade 3. A solução aquosa bem diluída, que possui menor temperatura de solidificação, é a D. Então, tem as 5 soluções aí para a gente analisar. Mas vamos pensar direitinho o que nos pede. É a menor temperatura de solidificação, ou seja, a menor temperatura de congelamento, ou seja, tem que ser a solução que tem o maior efeito crioscópico. Então, vamos pensar, menor temperatura de solidificação ou congelamento é a solução que tenha maior número de partículas aí dissolvidas nessa solução, ou seja, é a solução de maior concentração. É isso que a gente busca. Então, a gente já pode observar aqui que a letra A é 0,01 molar, letra B 0,01 molar também, só está mudando qual soluto é. Na letra A é o cloreto de sódio e na letra B é o cloreto de magnésio. São soluções bastante diluídas, 0,01 molar. Na letra C, NaNO3, que é o nitrato de sódio, e a concentração é de 0,02 molar. Também é uma solução diluída. Letra D é o cloreto de sódio, só que é uma solução de concentração 0,1 molar. Se a gente comparar a letra D com a letra A gente observa que a letra D é 10 vezes mais concentrada que a letra A. Então, de cara, a gente já pode excluir a letra A automaticamente a letra B e, nesse caso, também a gente exclui a letra C porque ela está mais diluída que a D. Lembrando que a gente busca a de maior concentração para ter uma menor temperatura de congelamento. E, por fim, a letra E, 0,01 molar de sacarose, também uma solução mais diluída que a letra D. Então, a gente já encontra aí qual solução é a mais concentrada, logo é a nossa resposta. É a solução que terá a menor temperatura de solidificação, uma vez que terá o maior número de partículas dissolvidas nessa solução. Atividade 4. Considere 4 garrafas térmicas contendo
Então, vamos ver aí. Garrafa 1, 20 gramas de água e 80 gramas de gelo picado. Garrafa 2, 70 gramas de solução aquosa 0,5 mol por decímetro cúbico em sacarose e 30 gramas de gelo picado. Garrafa 3, 50 gramas de água líquida e 50 gramas de gelo picado. Garrafa 4, 70 gramas de solução aquosa 0,5 mol por decímetro cúbico de NaCl e 30 gramas de gelo picado. Então, a gente tem que pensar o seguinte, analisar o que tem em cada uma dessas garrafas e ver o que o exercício nos pede. O conteúdo de cada garrafa está em equilíbrio térmico, isto é, em cada caso, a temperatura do sólido é igual à temperatura do líquido. Letra A. Considere que as temperaturas T1, T2, T3 e T4 correspondem, respectivamente, às garrafas 1, 2, 3 e 4. Ordene essas temperaturas de maneira crescente, ou seja, da menor temperatura para a maior temperatura, usando os símbolos adequados, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual e igual. E B, justifique a escolha da menor temperatura. Então, a gente tem várias coisas para analisar aí e temos informações importantes nesse enunciado. A primeira delas é a seguinte: há um equilíbrio térmico entre as garrafas, né? Quando em cada caso, a temperatura do sólido é igual à temperatura do líquido. Então, quando a gente está falando que tem sólidos e líquidos aí dentro dessa garrafa, nos diz que eles têm a mesma temperatura, que está em equilíbrio térmico. Então, vamos analisar a garrafa. A garrafa 1 tem 20 gramas de água líquida e 80 gramas de gelo. Ou seja, tem água na sua forma líquida e água na sua forma sólida. A garrafa 3 também, 50 gramas de água líquida e 50 gramas de água sólida. Então, essa informação que há um equilíbrio térmico quando tem sólido e líquido é importantíssimo para resolvermos essa questão. O que isso quer dizer? Não importa a quantidade de líquido, não importa a quantidade de sólido, porque temos a mesma substância e temos a substância pura, nos diz que é a água. Não tem soluto nesse caso. Logo, o que a gente percebe? Que a temperatura de 1 é igual à temperatura de 3. A temperatura na garrafa 1 vai ser igual à temperatura da garrafa 3, porque só tem água. Mas o exercício nos diz que está em equilíbrio térmico. Então, a temperatura dessas duas garrafas é igual, uma vez que só há solvente, não há soluto nessas garrafas. Então, a gente já encontrou aí a temperatura da garrafa 1 e da garrafa 3, que vai ser próximo a 0 graus Celsius. Beleza, agora vamos analisar tanto a garrafa 2 quanto a garrafa 4, que são as duas que a gente precisa ver o que compõe, o que tem dentro dessas garrafas. Na garrafa 2, tem solução aquosa de sacarose e também tem gelo. Lembrando que, se é solução aquosa, tem água, é solução em água. O solvente é água e o soluto é sacarose. E também tem o gelo picado. Analisando a garrafa 4, a gente percebe que também é uma solução aquosa, ou seja, o solvente é água, só que o soluto é diferente. O soluto, nesse caso aqui, é o cloreto de sódio, o NaCl, que também tem gelo picado. Então, o que a gente percebe? Essas duas garrafas têm soluto. A temperatura delas vai ser menor que 0 graus Celsius. Por quê? Se nas garrafas que só tem solvente, né, em 2 estados físicos, mas está em equilíbrio térmico, a temperatura é próximo de 0, nas garrafas que tem soluto, essa temperatura vai ser menor, efeito crioscópico. Então, a gente pode pensar o seguinte, analisar qual é esse soluto em cada uma dessas garrafas, tanto a garrafa 2 quanto a garrafa 4.
Então, vamos lá. Na garrafa 2 é sacarose. Sacarose é uma substância molecular. Então, a gente pensa o seguinte, sacarose em estado sólido forma sacarose aquosa, quando é adicionado em água, em solução aquosa, quando é acrescentado no solvente água. Então, não há dissociação e não há ionização. Sacarose sólida passa a ser sacarose em solução. E quando a gente analisa o que tem na garrafa 4, é NaCl. O NaCl em água dissocia em Na+ e Cl-. Então, de cara, a gente já percebe que a quantidade de partículas na garrafa 4 será maior do que na garrafa 2. Por quê? Por causa da dissociação do sal. Então, será 0,5 mol de Na+ e 0,5 mol de Cl-, o que não acontece com o soluto molecular. Dessa forma, a gente já respondeu tanto a letra A quanto a letra B. Como que será a ordem crescente, ou seja, da menor temperatura para a maior temperatura? Nesse caso, T4, ou seja, a temperatura da garrafa 4 vai ser a menor de todas, uma vez que tem maior quantidade de partículas dissolvidas nesse solvente. Seguida da garrafa 2, que também tem uma quantidade de soluto dissolvido nesse solvente, mas que é uma quantidade menor, porque é uma substância molecular, enquanto que na garrafa 4 é uma substância iônica. Em seguida, será a temperatura da garrafa 1 com a garrafa 2, que são temperaturas iguais, próximas a zero. Então, aí, a gente já respondeu a letra A, a ordem crescente da menor temperatura para a maior temperatura, e também justificamos por que escolhemos a garrafa 4 como a menor temperatura de todas, porque é na garrafa 4 que há uma maior quantidade de partículas devido à dissociação do soluto. Atividade 5. Investigue e explique algumas situações cotidianas. Primeira delas, por que se acrescenta sal ao gelo para gelar cerveja em lata? Então, o líquido resultante da mistura entre gelo e sal está a uma temperatura abaixo de zero, ao efeito crioscópico aí. Então, isso tudo faz com que a energia térmica da bebida seja removida com maior velocidade, ou seja, a cerveja gela com maior velocidade e aí torna essa bebida mais gelada em um menor tempo. Então, é por isso que acrescenta sal ao gelo para gelar a cerveja. Na situação 2, temos a seguinte pergunta: por que se joga sal nas estradas com neve? Então, o sal, ele é jogado nas estradas, nas ruas, nas calçadas com neve, porque faz com que a neve derreta e também dificulta a formação de uma nova camada de gelo, uma vez que diminui a temperatura de congelamento. Então, é por isso que se joga sal nas estradas com neve. Terceira situação: por que as águas dos oceanos não congelam totalmente, mesmo em locais muito frios, com a temperatura abaixo de 0 graus Celsius? A gente tem que lembrar que a água do mar possui sais dissolvidos nela. Então, isso faz com que diminua a temperatura de congelamento dessas águas. Então, o que acontece? As camadas de gelo, ou seja, os icebergs, são de água doce, porque se congelaram a uma temperatura maior. Para se congelar a água do oceano, a água do mar totalmente, precisaria de uma temperatura muito baixa, devido aos sais dissolvidos nessa água, ou seja, porque a adição desses solutos nessa água, ou seja, os sais, faz com que essa temperatura de congelamento seja muito mais baixa do que seria da água pura. Situação 4.
Porque a água presente nos sorvetes e picolés industrializados, bem como em cosméticos, como cremes hidratantes, não congela em regiões muito frias. Então, é a mesma explicação, por causa da presença de aditivos. Nesse caso, os aditivos serão específicos para cada fim. Sorvete tem um tipo de aditivo, picolé tem outro tipo de aditivo e também outros tipos de aditivos contém nos cremes hidratantes e cosméticos. Mas por quê? Porque a adição dessas substâncias a mais, desses aditivos, promove a diminuição da temperatura de congelamento da água. É por isso que essas águas não se congelam a 0 graus Celsius. Então, seria necessário uma temperatura muito mais baixa que isso, devido à presença desses aditivos em cada um desses produtos. Por fim, temos a última situação. O que se pode fazer em lugares onde o inverno é bem rigoroso para que a água dos radiadores dos carros não congele? Então, mais uma vez, a gente explica a presença de aditivos a essas águas. Então, no caso dos radiadores, o que é utilizado como aditivo no radiador é o etileno glicol. E por que esse etileno glicol é adicionado? Porque ele faz com que a água forma uma solução com a água e aí faz com que a água se congele a uma temperatura muito mais baixa do que a 0 graus. E assim, finalizamos mais uma semana de correção de exercícios. Aguardo a todos para a correção da semana 4. Enquanto isso, se cuidem, cuidem de quem vocês amam, deem um like nesse vídeo, se inscreva no canal, mande esse vídeo para os amigos de vocês, se vocês gostarem da minha explicação. E vamos que vamos, gente, sem desanimar. Um abraço a todos!